Durante uma manifestação contra o preconceito, Jim Wilson, que participava do protesto, sofre um ataque e Hulk vai ajudar. E quando ele leva seu amigo para o hospital, descobre que ele está à beira da morte. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história muito triste do nosso pele verde mais querido da Marvel, Hulk, a Sombra da AIDS. A história possui o roteiro de Peter David, desenhos de Gary Frank, cores de Glynis Oliver e editor-chefe Tom DeFalco. Foi publicado em 1994 e corresponde à revista Incrível Hulk volume 1, número 420. Tá gostando? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos girar com a história. Em uma escola chamada Theodore Roosevelt, localizada em Los Angeles, um confronto entre dois grupos de manifestantes está acontecendo. E de acordo com a repórter Hilary Johnson, o motivo do protesto é referente à iminente expulsão de um aluno que está com AIDS, sendo que inicialmente a escola resolveu manter o aluno e o resultado foi uma chuva de reclamação por parte de outros pais. Com isso, o amigo do Hulk, Jim Wilson, que é soro positivo, também se encontra nessa manifestação e, obviamente, está do lado dos que estão contra a expulsão do aluno. Sendo que, infelizmente, a situação fica fora de controle e o jovem é atingido covardemente pelas costas. Desse modo, todos começam a se exaltar e a confusão toma conta do lugar. Enquanto isso, a esposa do Hulk, Betty Ross Banner, que atualmente trabalha na linha direta da cidade de Reno, recebe uma ligação. E quando ela atende, um homem chamado Chet pergunta quem está falando e ela responde que as regras do lugar não permitem que os funcionários revelem seus nomes. Mas como o sujeito insiste, ela diz que seu nome é Vicky. Com isso, Chet informa que descobriu que é HIV positivo e que está pensando em se matar. Mas antes de Betty falar qualquer coisa depois do relato, ele desliga o telefone, a deixando perplexa. Voltando a Los Angeles, Jim, que se encontrava ferido depois da pancada na cabeça, pede ajuda, mas a repórter aparentemente estava mais interessada em noticiar do que ajudar. E no meio de toda a algazarra, algo se aproxima, causando um estrondo. E quando as pessoas olham na direção do barulho, percebem que é o Hulk e todos ficam atônitos. Com isso, o Verdão, que já estava zangado por ver seu amigo ferido, avança derrubando todos que estavam no caminho. Entretanto, um dos policiais que não gostou de ver aquilo o manda ficar parado e o gigante o manda sair da frente. Então o policial atira. E o disparo nem sequer faz cócegas no musculoso. Em seguida, nosso herói, tentando controlar sua falta de paciência, esmaga a arma do policial. E diz que aquela bala poderia ter ricocheteado e atingido o inocente e que na próxima vez ele deve pensar antes de atirar. Depois ele se aproxima de Jim e o mesmo pergunta como ele soube daquilo. E Hulk responde dizendo que o Panteão estava monitorando ele desde o incidente com o Speed Freak e o alertou sobre o contratempo. Com isso, ele agradece e diz que aquilo não é tão grave quanto os perigos que ele enfrentava quando eles eram parceiros. Então, o Gigante Verde, que estava furioso, pergunta para a multidão quem foi o desgraçado que atacou seu amigo e as pessoas, morrendo de medo, fogem aos berros. Dessa forma, Hulk tenta confortar seu amigo, dizendo que irá levá-lo para um lugar seguro, e o mesmo diz que não existe. Mas ainda assim, o herói parte com ele em seus braços. Voltando ao trabalho de Betty, o telefone novamente chama.
e quando ela atende, Chet se identifica pedindo desculpas por ter desligado o telefone, pois está com raiva do mundo e acabou descontando nela. Com isso, Beth faz o possível para continuar conversando com ele, falando algumas coisas específicas sobre a doença. E o homem pergunta se ela está lendo cartões. Ao ouvir aquela pergunta, a mulher fica constrangida e responde muito sem jeito que não. Porém, acaba admitindo que sim, e o aconselha a falar com outras pessoas que são mais capacitadas para o caso dele. Mas o indivíduo que estava no telefone do carro informa que gosta da voz dela e que será uma ótima coisa para se ouvir antes de morrer, e desliga novamente. Pouco tempo depois, no quartel-general do Panteão, Jim se encontra repousando na ala médica e Hulk conversa com a doutora Hare sobre seu estado. E o diagnóstico não é nada bom, pois além dele ser HIV positivo em estágio avançado, também se encontra com pneumonia e 2 costelas quebradas devido à confusão no protesto. Dessa forma, Hulk sugere à doutora de usar uma droga experimental chamada AG-34 e a médica diz que o medicamento ainda não está pronto para ser usado em humanos, pois ainda não fizeram nenhum teste. Com isso, Hulk insiste dizendo que ele não tem nada a perder e a doutora diz que é ilegal fazer o que ele está pedindo. Então o Verdão se enfurece dizendo que não se importa com nada daquilo e descarrega sua raiva quebrando a mesa. Mas em seguida pede desculpas. Pouco tempo depois, o homem citado acorda chamando por Bruce e o Verdão aparece. Com isso, o enfermo pergunta se existe algum remédio e o Verdão responde que sim. Contudo, não pode ser usado em humanos por ainda ser uma droga experimental. Então o rapaz pede uma transfusão de sangue do Hulk e o mesmo diz que não pode fazer isso. Desesperado com a situação, Jim o chantageia dizendo que se ele morrer, Hulk irá ser tão responsável por sua morte quanto o vírus, e Bruce diz que ele está sendo injusto por pedir aquilo. Então o jovem diz que não está pedindo, e sim implorando. Depois voltamos para a linha direta e o telefone toca. Ao atender, Beth ouve a voz de Chet e diz que acha que ele quer viver. Caso contrário, não estaria ligando tantas vezes. E recomenda que ele siga seus instintos, pois sempre vale a pena viver. Chet, que se encontrava em um estádio de futebol americano, diz que jogava pela faculdade e cuidava muito bem de sua saúde. Todavia, agora tudo acabou. Com isso, Beth pede para ele não perder as esperanças e o indivíduo diz que Deus fez uma piada de mau gosto com ele. Então, Beth informa que Deus a colocou naquela linha telefônica para juntos tentarem buscar uma solução e o cara desliga novamente. Em seguida, Beth pega seu crucifixo e o beija jurando que irá salvá-lo. Voltando ao hospital do Panteão, vemos a doutora Hare aplicar uma substância em Jim e o mesmo pensando que é o sangue do Hulk fica agradecido. Com isso, Bruce diz que ele não deixou escolha e pergunta o motivo dele ter mentido para Rick sobre a sua situação. Jim diz que Rick não iria aguentar e que ele não precisava sofrer com a notícia. Então eles continuam conversando e durante a conversa Hulk faz uma piada e Jim começa a rir, mas começa a tossir e cuspir sangue. Com isso deixando o Hulk muito preocupado. Depois vemos a repórter Hilary Johnson no noticiário comentando sobre a decisão da escola de expulsar o aluno portador do vírus HIV e alguns cidadãos expressando suas opiniões, sendo algumas bastante discriminatórias. Heitor, que estava assistindo a notícia nas instalações do Panteão, se mostra zangado devido às pessoas associarem a doença com a homossexualidade e o menino que foi expulso da escola pede desculpas na TV caso tenha deixado as pessoas tristes e promete ser bonzinho para talvez poder participar das festas da escola. Ulisses, ao ver a irritação de seu amigo, faz alguns comentários homofóbicos referente ao assunto e toma um soco no meio da cara. Depois da porrada,
Heitor diz que poderia ficar horas mostrando o quanto Ulisses está errado sobre os seus preconceitos, mas provavelmente o resultado seria o mesmo. Então decidiu poupar tempo com aquele soco. Voltando à ala médica, Jin diz que Hulk é um herói por ter cedido seu sangue para ele e o grandão fica muito triste. Jin, ao perceber aquilo, pede para ficar a sós com a doutora Hare e ele se afasta. Com isso, Jin pergunta em voz baixa sobre a transfusão de sangue e a doutora diz a verdade. Então o rapaz diz que está tudo bem e pede para a médica não contar ao Bruce que ele sabe a verdade. Em seguida, a médica diz ao Verdão que Jin a chamou para sair para disfarçar e o garoto diz que em breve irá pular daquela cama. Porém, naquele momento precisa descansar e morre em seguida. Epílogo. Um tempo depois, Hulk fica olhando a cama de seu amigo vazia e pergunta para a doutora se ele descobriu sobre a mentira antes de morrer. E a médica confirma. Então o Verdão fica muito triste e sai da sala sem usar a porta. Mais tarde naquele mesmo dia, Hulk vai até o trabalho de Beth desabafar e diz que se sente culpado por não ter cedido seu pedido de transfusão de sangue. Então Beth diz que ele fez o certo, pois Jin poderia ter se transformado em outro Hulk descontrolado e matado várias pessoas. Com isso, Bruce se questiona perguntando por que é tão mais fácil destruir do que salvar, e Beth faz o possível para consolar seu marido. Entretanto, acaba sendo interrompida por uma ligação. E quando ela atende, ouve a voz de Chet a chamando de Vicky e informa que seu nome verdadeiro é Beth Banner. Ao ouvir seu nome, Chet pergunta se ela é a mulher do Hulk e ela confirma acrescentando que sua vida também não é fácil, mas mesmo assim sempre tem vontade de viver. Então Chet diz que as pessoas irão pensar que ele é gay por estar com AIDS e Beth informa que isso não importa. Mas o homem comenta que também tem medo de contar para sua namorada e que já tomou a decisão de não sentir mais medo e que vai acabar com tudo naquele momento, pois quem faz seu destino é ele próprio e não uma doença maldita. Contudo, a telefonista diz que ele precisa contar para sua namorada e o sujeito agradece pelo que ela está fazendo e lhe deseja tudo de bom para sua vida. Naquele momento, Beth começa a ouvir um barulho crescente e implora para ele se afastar de onde estiver. Então vemos que Chet está bêbado devido a várias latinhas de cerveja no carro e que estacionou em cima de uma linha férrea. Com isso, Beth percebe onde ele deve estar e começa a se desesperar, pois não quer que ele faça uma besteira e tenta a qualquer custo fazê-lo desistir. Em seguida, o trem começa a se aproximar e Chet, com lágrimas nos olhos, diz que está vendo uma luz. Desse modo, Beth, que já estava apavorada, pede para ele pelo menos dizer o nome da sua namorada para ela poder procurá-la, e o homem, olhando pelo retrovisor, comenta que aquele trem é muito rápido. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Hulk, a Sombra da AIDS, é uma história que, além de ser muito importante para a cronologia do incrível Hulk por marcar um acontecimento de grande tristeza em sua vida, também mostra uma situação muito delicada que acontecia no mundo inteiro na época, pois aborda levemente o preconceito das pessoas por parte do vírus HIV. E agora, há mais de 25 anos depois dessa história, a situação é bem diferente e bem mais positiva. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal
e se tornar um habitante do planeta vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.